Se você já se perdeu alguma vez e foi no Waze ou Google Maps para se localizar ou até achar a melhor rota, esse vídeo é para você. Ou para você, que manda a localização para algum ente quando pega uma carona, Uber ou 99. Ou você que estuda álgebra ou pretende utilizar o GPS para seu próximo projeto da universidade? Ou para você, que está curioso para saber como funciona o GPS e como a álgebra linear está no meio disso tudo. Então, olá! Hoje iremos apresentar um trabalho solicitado pela professora Simone Maria de Moraes, com o tema Aplicação de álgebra linear no funcionamento do GPS. E nossa equipe é composta por eu, Ana Beatriz, E eu, Juliana. e nós somos estudantes de Engenharia de Controle e Automação de Processos. O que vamos discutir? Aqui temos os principais tópicos. As áreas exploradas da álgebra linear serão sistemas lineares, determinantes e outras áreas da matemática também serão utilizadas. Provavelmente você usa ou já usou bastante o famoso GPS. Aliás, parece que não dá nem para lembrar de como a vida era antes desse aparelho, não é mesmo? Bom, o Sistema de Posicionamento Global, ou simplesmente GPS, foi criado em 1995 pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos e hoje ele é usado por qualquer pessoa, tanto civil quanto militar. E para determinar a localização exata para a gente, esse aparelho funciona da seguinte forma. Vamos olhar aqui para o esquema. Os satélites, eles captam, eles mapeiam toda a região do nosso planeta e enviam esses dados, ou seja, informações, para as estações de controle localizadas aqui na Terra. E elas são responsáveis por fazer todo o processamento dessas informações. E aí depois essas informações são enviadas de volta para os satélites e nossos aparelhos depois captam essas informações e aí é possível utilizar os GPS. Aí a gente tem toda a região do nosso planeta lá na palma das nossas mãos. Agora vamos entender de forma lógica como funciona o GPS. Para isso, chamamos Bia e eu, Ju. Pense na situação que Bia quer saber onde é que eu estou. E eu tenho um celular com receptor GPS integrado, o que permite saber o meu local exato. Isso é possível a partir da técnica de trilateração. Iniciaremos primeiro com uma trilateração 2D. E para isso, precisamos de 2 satélites. O primeiro satélite nos dará uma distância R1. Eu posso estar, então, em qualquer local dessa circunferência em rosa. Por isso que precisamos do segundo satélite. Ele vai dar uma distância R2 e uma nova circunferência, S em verde. A intersecção das duas circunferências nos dá 2 possíveis locais em que eu posso estar. Assim, precisamos da superfície da Terra para determinar o local exato onde eu estou. Bia consegue me localizar a partir disso. Entretanto, esse sistema é 2D. Vamos para a trilateração 3D? Na trilateração 3D, precisaremos de 3 satélites. O primeiro satélite nos dará uma esfera, o segundo nos dará outra esfera. A intersecção das duas esferas nos dará uma circunferência. Essa circunferência, quando ajustada em outro ângulo, podemos enxergá-la melhor. Assim, agora precisamos do terceiro satélite. Esse satélite nos dará uma esfera. A intersecção da circunferência com a esfera nos dará 2 pontos, um completamente real e o outro é o que precisamos encontrar. Por isso, utilizamos a superfície da Terra para que possamos encontrar o ponto exato. Assim, encontramos a coordenada XYZ. Vale ressaltar alguns fatores utilizados no GPS, como o tempo, que é cronometrado e reparado. Ele é essencial para a precisão,
porque um erro de microsegundos, 10 elevado a menos 6, no registro do lapso de tempo desde a transmissão até a recepção, resulta no erro de 300 metros, ou seja, a precisão do GPS não seria exata se o tempo não fosse cronometrado e reparado. Já a localização, ela é dada por coordenadas geográficas e não coordenadas cartesianas. O que seria isso? Ela é dada em latitude, longitude e elevação. Bom, e complementando só um pouco com o que Ju acabou de falar sobre o GPS, é que ele também é utilizado para navegação, ou seja, ou melhor, ele é principalmente usado para a navegação de navios, aeronaves, dos nossos veículos e por nós mesmos, né? Bom, agora vamos pensar assim. Para entender o funcionamento do GPS, a gente precisa saber qual é a distância entre o satélite e o receptor. Esse processo, que vou explicar no slide seguinte, é chamado de triangulação. Antes de começar a falar sobre a triangulação, eu vou primeiro admitir aqui que o relógio dos satélites e do receptor estejam perfeitamente sincronizados. Então, para calcular a distância entre o satélite e o receptor, ou seja, o raio dessa circunferência aqui, que vamos chamar aqui de S1, é calculada por essa seguinte fórmula: D1, ou seja, o raio, é igual a velocidade da luz vezes o tempo T1, que é, ou seja, o tempo que é da hora recebida menos o tempo da hora enviada dos dados aqui do satélite para o receptor. Nessa parte, mostraremos de forma mais aprofundada como o GPS descobre o local exato onde eu estou. O conjunto de pontos que estão à distância D1 do satélite 1 gera uma esfera S1 de centro no satélite 1 e de raio D1. Então, o receptor está em S1. Vamos considerar todos esses pontos em um sistema de coordenadas cartesianas, seja x, y e z a posição desconhecida do receptor, x1, y1 e z1 a posição conhecida do satélite. Logo, x, y e z deve satisfazer a equação da esfera S1. Mas essas informações não são suficientes para determinar a posição precisa do receptor. Por isso, é necessário um segundo satélite. O receptor grava o sinal de um satélite 2, que leva um tempo T2 para chegar até o destino. Dessa forma, determina a distância do receptor ao satélite, que é dado pela multiplicação do tempo pela velocidade da luz. Como visto anteriormente, o receptor deve estar em uma esfera S2 de raio D2, centrada em x2, y2, z2. Então, satisfazerá a equação da esfera S2. Como a intersecção de duas esferas é uma circunferência, reduziremos as informações, mas ainda não é o suficiente para determinar a posição exata do receptor nesta circunferência. Para calcular essa posição exata, necessita capturar e processar o sinal recebido de um terceiro satélite, que é esse satélite aqui. Note que agora esse satélite ele formará uma nova esfera, a S3, com o centro, onde é o satélite 3, que é o x3, y3, z3. E a distância é o D3. Essa distância D3 é o raio da esfera. Esse raio da esfera foi obtido a partir do tempo T3, que foi a diferença entre o tempo da chegada do sinal até a saída do sinal aqui, quando ele foi enviado,
multiplicado pela velocidade da luz. Nisso, sabemos que quando temos uma esfera e uma circunferência, elas se interceptarão em 2 pontos. Essa intersecção é completamente real. Por que real? Porque ela está muito distante da Terra. Então, a outra é a que queremos encontrar. Bom, o que agora a gente precisa? A gente precisa de 2 pontos. Vamos pegar aquelas 3 equações que Jo acabou de apresentar e formar um sistema de equação linear. Vamos realizar agora, para resolver esse sistema, operações elementares. Vamos pegar a terceira equação e subtrair na primeira e na segunda, e resultando nesse outro sistema de equação, onde C1 aqui é igual a essa equação toda e C2 é igual a essa equação toda. Agora vamos pensar o seguinte: como os satélites foram posicionados de forma que nunca 3 satélites serão colineares, essa propriedade garante que pelo menos um dos determinantes aqui embaixo, 2 por 2 abaixo, são diferentes de zero. Vamos admitir que esse primeiro determinante seja diferente de zero. Usando a regra de Cramer, teremos a solução desse sistema, daquele sistema linear, de x e y em função de z. Substituindo esses 2 valores na terceira equação, naquela outra terceira equação do sistema, obtemos uma equação quadrática em z, a qual podemos resolver e encontrar 2 soluções, z' e z duas linhas, e substituindo esse z pelos valores de z e z duas linhas nas 2 equações, encontraremos x', x duas linhas, y' e y duas linhas. Agora, como descobrimos as coordenadas geográficas de um ponto do espaço? Para isso, utilizamos esse sistema de coordenadas, onde o tetra representa a latitude do ponto P, o φ a longitude do ponto P, e o ponto OP menos o R da Terra, que significa o raio da Terra, dará a altitude de P. E P, nesse caso, é onde a pessoa está, a localização da pessoa. Vamos para uma situação real? Imagine que Bia viajou e agora eu quero saber onde ela está. Então, Bia é detectada pelo GPS através de 4 satélites. A tabela indica as efemérides em metros de cada satélite, tomadas em relação ao nosso fixado sistema ortogonal de coordenadas cartesianas. Então, aqui temos os valores x, y e z de cada satélite. O receptor GPS registra os seguintes lapsos do tempo entre a transmissão e a recepção do sinal de cada satélite. Esse tempo é dado em segundo. Então, no satélite 1, o tempo para chegar do satélite 1 até Bia levou esse tempo aqui. Do satélite 2 até Bia, esse outro tempo. Do satélite 3 até Bia, esse outro tempo. E do satélite 4 até Bia, esse outro tempo. As informações transmitidas no GPS envolvem 10 ou mais dígitos. Por isso, é necessário que haja a utilização de uma calculadora ou software com capacidade de resolver um sistemas lineares com coeficientes dessa ordem para conseguir algo preciso. Outra alternativa é trabalhar com um número menor de dígitos e utilizar a notação científica. Com isso, abriremos mão da precisão. Como citado anteriormente, o raio das esferas é o tempo multiplicado pela velocidade da luz, que nesse caso, é o número gigantesco, 2,99792458 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Meu Deus!
Escrevendo as equações reduzidas, temos esse seguinte resultado. Podemos utilizar operações lineares para substituir 3 dessas equações quadráticas por equações lineares. Vamos ver isso com Bia? Bom, o que agora a gente precisa? A gente precisa de x, y e z. Vamos pegar aquelas equações que Ju acabou de mostrar e formar um sistema linear. Para resolver esse sistema, vamos utilizar de novo a operação elementar. Uma operação elementar. Vamos pegar a primeira equação e subtrair em todas as outras 3, resultando nesse outro sistema aqui. Agora a gente vai resolver ele com Cramer. Vamos resolver ele com Cramer. Vamos pegar essas 3 últimas equações e, por exemplo, a gente vai fazer o determinante total, que é com todos os índices, aqui. Depois a gente vai fazer o determinante do x, o delta 1, o delta 2 e o delta 3. E aí, se a gente for fazer o delta 1, a gente vai tirar todo o x aqui e vai colocar essa igualdade. O delta 2, a gente vai tirar todos os y aqui e vai colocar a igualdade no lugar deles, né? E aí repete todos os outros aqui nesse exemplo. Como eu disse, aqui é o total, aqui é de cada um, né? Que é o de x, o y e z. A gente tira aqui aquela igualdade, coloca no lugar do x, aí repete os outros 2. Aí do y, coloca agora esse daqui pra cá, e aí repete o do x e do z. E aí agora o z, a gente coloca ele pra cá e repete o do x e do y. Aí calcula aqui, pronto. E aí faz esse quociente e acha esses valores de x, y e z. Com isso, a gente tem latitude 26 graus norte, longitude 10 graus leste e altitude de aproximadamente 900 metros. Como Bia conseguiu achar as coordenadas geográficas, se consultarmos um atlas ou um globo terrestre, conseguimos identificar a posição exata para onde Bia viajou, essa usuária do GPS. Então, a cidade que Bia está é a de Dijanete, localizada nos Montes Tassali, na fronteira entre a Argélia e a Líbia. Então, que paisagem bonita, hein? Assim, conseguimos entender como pode ser aplicado na prática a álgebra linear, como funciona o mecanismo de GPS, e para curiosos e curiosas como eu e Bia, ficamos saciados em saber como funciona esse sistema de GPS que utilizamos no nosso cotidiano e é tão complexo e fascinante ao mesmo tempo. E aqui estão nossos créditos. Nós duas fizemos a pesquisa, escolher o tema, o roteiro e a apresentação. Individualmente eu fiz a gravação e edição dos vídeos e a correção dos slides. Já a Ju fez o design e a montagem desses lindos slides. Aqui estão nossas referências. E Feliz Natal! Tchau, gente! Beijos!